Boa noite a todos. Estamos aqui em mais uma live literato e hoje eu vou conversar com um convidado muito especial que eu tenho como amigo e eu já o conheço há muitos anos, embora a gente tenha se encontrado pouco, né, que o tempo é tão corrido, ele nas atividades dele, eu nas minhas, e a gente acaba pensando que se viu ontem e quando assusta, né, já faz tempo que não se vê. Então, agora eu vou chamar aqui com muito carinho o meu querido amigo, meu convidado de hoje, o Roberto Domingues. Enquanto essa galera vai chegando, nós preparamos um bate-papo muito legal. Olá, Roberto. Alô, Silvio. Boa noite. Boa noite. Tá bom. Tá tranquilo? Tá. Tô te vendo bem, tô te ouvindo também. Está me ouvindo bem? Estou ouvindo bem, sim. Tá. Se der qualquer problema na voz, eu te aviso. Mas, Roberto, em primeiro lugar, que bom, né, estar falando com você. A gente se conhece há tanto tempo e acabou que a gente se encontrou poucas vezes. Para o pessoal que está vendo aí, o Roberto é um querido amigo, eu tenho assim, muita estima, que quando eu cheguei lá no GAPA, na época ele era presidente, e pedindo ele apoio, né, para estar fazendo o livro Vitrine Humana sobre o material, né, pedagógico sobre o HIV, etc. Ele me acolheu muito, né, fez a supervisão do livro para mim, né, sobre cada personagem. Então, eu queria te agradecer por isso, que até hoje eu não tive nem tempo de agradecer, né? Já passaram 15 anos. E dizer que você é uma pessoa muito querida, não só por mim, mas por muitas pessoas aqui de Belo Horizonte que conhecem o seu trabalho, né, que sabe da sua luta, do seu ativismo, do seu ponto de vista sobre muitas coisas. Então, dá uma boa noite para o pessoal e se apresenta para eles. Sim. Boa noite, Silvio. Obrigado pelo convite. Como você mesmo disse, a gente se conheceu lá no GAPA, já há alguns anos atrás, e naquela época, quando a gente se conheceu, por volta de 2004, 2004, alguma coisa assim, eu já estava trabalhando com HIV e AIDS, já fazia uns 20, praticamente 20 anos naquela época já. Desde que eu me formei em psicologia pelo UFMG, eu comecei a trabalhar logo no ano seguinte, eu comecei a trabalhar com HIV e a partir daí não parei mais, conjugando tanto o trabalho da militância política quanto o trabalho de assistência na prefeitura de Belo Horizonte, uma vez que eu entrei e comecei a trabalhar por volta de 92, comecei a trabalhar, em 93 comecei a trabalhar com AIDS. E, a partir daí, me envolvi com temas diversos, transversais e interseccionais com HIV, como a questão da luta pelos direitos civis de homossexuais, LGBTs de modo geral, mas especificamente com homens, tanto gays quanto homens que fazem sexo com outros homens, com as travestis e transexuais e também com mulheres prostitutas. A partir deste momento, passado alguns anos de trabalho direto, de assistência e de prevenção, eu comecei a fazer o curso de Direito e me formei, né, graduei em Direito, e comecei a trabalhar especificamente com direitos civis, sobretudo dessa população específica, né? Em especial com homens que fazem sexo com outros homens, transexuais e prostitutas, tanto aqui em Belo Horizonte, especificamente na atuação direta, quanto em nível nacional, na Rede Brasileira de Prostitutas e em outros grupos que trabalhavam também com direitos de gays e outros homens que fazem sexo com outros homens. Então, assim, basicamente, essa é a minha trajetória, é de onde eu falo. Como eu te disse um dia desses, é difícil separar a minha trajetória profissional dessa militância, porque os fios se entrelaçam de tal forma que não dá mesmo para a gente falar da vida profissional sem falar da militância, sem falar da atuação política, pela luta pela democracia, pelos direitos civis, pelos direitos humanos de um modo geral. Então, as coisas se entrelaçam de tal forma que fica indissociável, né? Eu me formei dessa maneira. A minha formação
tanto humanística quanto profissional, se dá a partir da minha atuação na militância junto a esses grupos. Ótimo. Então, gente, como vocês ouviram aí, né, o Roberto é psicólogo e também hoje é advogado, militando sempre nessa área, né, GLBT+, e né, nesses segmentos que ele falou. Agora vamos falar aqui um pouquinho do GAPA, Roberto. Queria que você falasse um pouquinho. O GAPA existe até hoje, né? É uma instituição. Existe até hoje, né? Não. Não. A epidemia do HIV e AIDS, ela sofreu várias transformações ao longo do tempo, né? Nós começamos a trabalhar aqui em Belo Horizonte, nós somos a primeira ONG, né, a organização não governamental que atuava no campo do HIV e da AIDS, em 87. A partir dali, a gente começou a prestar tanto assistência material, né, nesse sentido, com viés, naquela época, muito assistencialista mesmo, até mesmo pela ausência absoluta de políticas públicas capazes de dar conta das demandas que se apresentavam naquele momento. Eram pessoas que se viam absolutamente alijadas das políticas públicas, sobretudo homens gays e travestis e mulheres prostitutas, que não tinham assistência alguma, e quando se viam infectados, pior ainda, né? Na medida em que não havia, naquele momento, uma linha, uma linha de cuidado muito definida acerca de como que o Estado poderia prestar assistência para essa comunidade. Ao mesmo tempo, nós também trabalhávamos diretamente com a comunidade, de um modo geral, com repasse de informações, prevenção, em especial para uma população carente, absolutamente carente de informações diante de uma epidemia que faltava dados, né? Naquela época, a gente estava vivendo os primeiros anos da epidemia do HIV, então as pessoas não sabiam exatamente o que era aquilo, como se transmitia, quais eram os verdadeiros riscos, tinha aquele mito todo envolvendo a questão dos grupos de risco, que naquela época se falava, e que estigmatizou toda uma geração, né? A partir do entendimento de que haveria uma desoneração dos outros segmentos da sociedade, uma vez que era uma doença trabalhada imaginariamente como sendo pertencente a um determinado grupo apenas, em especial os homens gays. A gente tinha, inclusive, a peste gay naquela época. Então, a gente construiu a nossa história de trabalho da instituição, do GAPA, nessas duas frentes, e logo nos primeiros anos a gente já começou a trabalhar também com controle social, de modo a garantir que políticas públicas fossem instituídas e garantidas mesmo para as pessoas vivendo com HIV, né? Então, foram os primeiros anos da chegada do AZT, dos primeiros antirretrovirais, ainda no final da década de 80, e o GAPA fazia muitas vezes o papel de intermediador do paciente com os medicamentos, muitas vezes vindos de fora, de doações internacionais. Então, a gente fazia dessa forma. Nesse meio tempo, sobretudo depois, já na segunda metade da década de 90, já encaminhando para os anos 2000, nós tivemos aí uma transformação muito grande, com o impacto dos antirretrovirais, do chamado coquetel, que fez com que as pessoas deixassem de morrer desassistidas
né? O Brasil se tornou exemplo de combate à AIDS, o movimento social brasileiro foi exemplo, mundialmente falando, de como que se enfrentava comunitariamente uma epidemia, sem medo de falar de sexo, sem medo de tocar em pontos muito sensíveis, como homossexualidade, uso de drogas, sexo comercial. Então, a gente teve esse momento. Quando a epidemia se estabiliza e ela passa por aqueles processos de interiorização, de feminilização, de pauperização, quando ela se espraia na sociedade de um modo geral, e as políticas se consolidam, muitas das ações que a gente fazia já não precisava mais, que já tinha sido respostas haviam sido dadas. Então, nesse sentido, a gente foi, com o decorrer do tempo, ficando desnecessário, digamos assim, né? Embora o controle social ele permaneça, ele seja necessário, trabalhos de prevenção são continuados, né? A gente vê aí, por exemplo, nos últimos anos, a gente viu uma nova subida de números de casos relacionados ao HIV, justamente de pessoas mais jovens, de pessoas em situação de maior vulnerabilidade social, porque a questão do preconceito e da discriminação, ele permanece no longo do tempo. A gente deu conta de garantir uma série de políticas de assistência no campo da saúde, mas a gente não foi capaz de dar respostas no campo da assistência social, no campo do trabalho e renda, na questão da habitação. Então, continua sendo necessário. Mas outros grupos surgiram com respostas muito, muito interessantes. Então, nesse sentido, o GAPA foi se retirando. Nós servimos muitos anos de incubadores de ONGs, né? Saiu, dentro do GAPA, outras ONGs que trabalhavam com HIV e AIDS, saíram da entidade, Associação de Prostitutas, associações de travestis e transexuais, enfim, a gente serviu de berço para isso, né? E de um tubo de ensaio de políticas de controle social e tal. Então, e aí, nesse sentido, o GAPA ele foi se retirando aos poucos e já tem uns 5 anos que a gente desativou totalmente. Deixamos de ter sede, passamos a atender virtualmente e depois aí realmente demos por encerrado a nossa participação nessa história. Sim, mas foi uma participação, né, que, na verdade, eu acho que foi o alicerce de tudo, e você faz parte dessa história, né, porque realmente vocês viveram, né, os anos mais difíceis, né, onde tinham poucas informações sobre a epidemia, sobre a doença, né, onde as pessoas morriam muito desassistidas, onde tinha muito preconceito, muita falta de informação. Sim. Então, vocês foram alicerce. Então, a partir do momento que o campo ficou preparado para surgirem essas novas ONGs, esses novos grupos, né, que estão aí, né, fazendo esse trabalho de militância, né, ficou a história do GAPA. E você, com certeza, né, com essa importância toda, né, de tudo que você viveu lá dentro, de todas as pessoas que você ajudou, né, a instituição, e você também, como ser humano, ajudou. Então, isso é muito... foi muito válido. Agora, falando sobre o GAPA, não tem, né, já é uma instituição extinta, e falando sobre o HIV, hoje realmente se tem uma evolução no sentido do saber, né, das informações da doença. Esse coquetel que tem parece ser muito eficaz, porque eu particularmente conheço pessoas que são HIV positivos e vivem bem, ninguém fala que tem uma carga viral indetectável, etc, etc. Você acha que hoje, antes as pessoas tinham medo, né? Nossa, eu vou pegar HIV, na verdade eles nem falavam HIV, eles vão pegar AIDS, sendo que AIDS, né, você pega o vírus, a AIDS se desenvolve depois. Eu vou pegar AIDS, vou morrer, sou uma aidética, não sei o quê. Por exemplo, uma pessoa que eu conheço há uns 2 anos atrás, veio me contar, falou assim, minha vida não está boa. Eu falei, mas por quê? Porque agora eu sou um aidético. Não, você não é aidético, você é HIV positivo, etc. Você acha que o que mudou, né, daquelas pessoas para esses jovens de hoje, né,
que muitos, né, usam PrEP e não querem usar camisinha, né, muitos fazem sexo sem responsabilidade, sem se preservar. O que você acha que mudou nesse sentido? A gente, como eu estava falando, a gente teve profundas modificações, né, de compreensão do fenômeno, o que é viver com HIV. Foram sendo abandonados muitos conceitos que se mostraram discriminatórios e arcaicos já no seu nascedouro, como a questão do grupo de risco, como a denominação aidético, ela veio perdendo força exatamente pela atuação, isso é importantíssimo falar, da atuação de pessoas vivendo com HIV, que colocaram a cara a tapa, foram para as ruas, foram falar sobre isso. Então, essa aí é uma questão muito importante, que é tornar-se cotidiano a discussão, né? Retirar do campo do tabu. Isso, eu acredito, reputo a isso uma importância fundamental para a forma de enfrentamento de qualquer patologia ou qualquer crise. É necessário que se coloque palavras e palavras corretas, né? Sem eufemismos, sem pruridos, é importante. Então, nesse sentido, as pessoas que vivem com HIV, já na década ainda na década de 90, né? Quando começou a Rede Nacional de Pessoas Vivendo com HIV, grupos específicos, como as Cidadãs Positivas, que está no Brasil como inteiro, a Rede Nacional de Pessoas Vivendo com HIV, e outros tantos grupos de convivência e de trabalho direto com a população, fez com que houvesse não só uma difusão da informação de maneira mais eficaz e mais planificada, digamos assim, e, ao mesmo tempo, trouxe uma certa segurança para as pessoas de sair da sombra, né? Não era mais vergonha. Isso não quer dizer que o preconceito tenha sido superado. Até hoje, a gente tem casos de pessoas que são demitidas, pessoas que têm relacionamentos afetivos rompidos por conta da sorologia que ela apresenta naquele momento. Falar que as novas tecnologias de prevenção, elas são fator crucial ou essencial para um certo relaxamento da prevenção, eu acho que é um argumento meio simplista, porque eu continuo trabalhando na assistência com pessoas vivendo com HIV, na Prefeitura de Belo Horizonte, e eu vejo o quão angustiante a pessoa receber o diagnóstico e começar o seu tratamento. Então, não é exatamente alguma coisa que as pessoas pudessem olhar e falar assim, agora está ok, tem medicamento, eu vou viver bem. Tem a garantia disso, as pesquisas mostram, a casuística mostra que as pessoas estão realmente vivendo muito bem. Eu acompanho pessoas com 25, 30 anos de infecção e estão muito bem de saúde. Acontece que vários estigmas, várias questões relacionadas ainda à sexualidade, ainda a qualquer norma desviante, ainda é muito pesado para o sujeito. A gente não avançou muito enquanto sociedade nesse sentido. Embora, se a gente olhe para trás, a gente vai ver definitivamente que tivemos mudanças radicais, né? Até muito pouco tempo atrás, era impensável um casal de homens andar de mãos dadas na cidade, um casal de meninas andarem de mãos dadas, expressarem afeto, casar, adotar crianças, enfim. Era uma série de obstáculos que impediam o acesso à plena cidadania, embora a gente falar de plena cidadania num país como o Brasil, chega a ser até ironia, né? A gente nunca teve exatamente plena cidadania em momento algum. Mas, como eu estou dizendo, usando essa figura, para apontar que, ao contrário do que a gente viveu na década de 80 e 90, nós temos hoje uma mudança muito grande. Hoje as pessoas falam de homossexualidade, hoje as pessoas falam de prostituição, as pessoas falam de uso de droga com maior fluidez, né? Sem tantos tabus.
ainda temos barreiras grandes a respeito disso. A gente vive num país, por exemplo, que mais mata travestis e transexuais no mundo. Nós temos taxas altíssimas de agressão LGBTfóbicas, né? E aí de todos os níveis, desde as agressões simbólicas, psicológica, emocional, vividas dentro da própria casa do sujeito, quanto agressões físicas e morte em razão da orientação sexual, né? Nós temos mulheres sendo mortas por conta do machismo, por conta da intolerância com relação à igualdade de gênero. Então, a gente vê isso com muita frequência na zona de prostituição aqui de Belo Horizonte, no Brasil como um todo. Estou falando de Belo Horizonte porque a gente está aqui, né? Então, a gente ainda tem muitos desafios a serem enfrentados, embora a gente tenha avançado muito, né? Então, nesse sentido, é importante a gente estar sempre cotejando essas duas questões. Hoje, infelizmente, a gente tem aí ainda a gente não conseguiu superar problemas básicos. Por exemplo, como eu estava falando da LGBTfobia, a gente está falando de uma epidemia de sífilis que a gente vivenciou muito recentemente, né? Quando eu falo isso é porque deu uma parada, não parada exatamente das infecções. Não cessou, né? Mas diminuiu. Assim, eu não sei nem dizer exatamente se diminuiu, mas o próprio isolamento, o próprio distanciamento social e outros fatores fizeram com que isso, pelo menos, saísse de foco. Mas está aí, né? Nós temos essa questão. E não é porque nós temos a PrEP e que as pessoas deixaram de usar camisinha, né? Muitas vezes as pessoas deixaram de usar camisinha, que eu acho que é importante a gente poder falar a respeito disso, por conta de uma fantasia de proteção que, individualmente, de forma bastante singular, cada um de nós construímos e nos apoiamos nela para lidar com determinados desafios. No caso da sexualidade, é sempre muito delicado a gente trabalhar nisso, porque todas as políticas públicas e todas as questões comunitárias de educação no campo da sexualidade, elas sempre podem vir a servir, de um lado, para a emancipação do sujeito, que se empodera e se impõe no mundo, mas, por outro lado, também pode ser um dispositivo de controle desse corpo, né? Então, a partir da questão desse dispositivo de controle, muitas vezes vai acontecer de serem identificadas na sociedade estratégias de se burlar essa contenção, né? A gente via isso no passado, quando as pessoas falavam assim: ah, não, mas eu transo sem camisinha, mas é porque ele é meu marido, porque ele é meu namorado, porque eu confio, porque ele foi meu colega de... Já namora um ano, então purifica a pessoa, né? Exatamente. A gente viu isso, né? Então, nesse sentido, a gente vê que o quão frágil determinadas construções e determinadas estratégias que a gente se propõe. Muitas vezes elas se servem de muleta para proteções imaginárias, né? Isso não quer dizer necessariamente que essas proteções, essas estratégias individuais de proteção, elas não sejam legítimas. Não, porque às vezes a pessoa realmente é casada, realmente confia, realmente tem uma relação afetiva, sexual, amorosa com alguém, com quem desenvolve uma relação de confiança. Isso aí tá valendo, né? O importante é que as pessoas conversem a respeito disso. A construção de estratégias de proteção sem o amparo do diálogo, sem o amparo de dados de realidade, que tornam frágeis. E a gente está vendo isso da mesma maneira acontecendo hoje, na pandemia, né, da Covid. A gente vê as pessoas muitas vezes falando a mesma coisa. Não, eu
eu estou encontrando só com a minha família, né? Sim. Não, é churrasco só com meus amigos. Ah, eu vou transar com essa pessoa porque eu sei que ela é gente boa, que ela é ajuizada. Tudo isso tem um substrato um substrato concreto, pode ser verdade, mas pode ser também apenas uma fantasia. Por isso é necessário que as pessoas possam aliar essas estratégias pessoais de proteção, que são fundamentais, porque isso foi uma das coisas que a epidemia do HIV nos ensinou. O discurso imperativo do use camisinha, ele nunca se fortaleceu e se frutificou da maneira que a gente achava que tinha que ser, por conta de desconsiderar as relações individuais do sujeito com seu próprio risco, né? Então, sempre foi necessário que a gente escutava, por exemplo, as pessoas, quando a gente dava capacitação, inclusive para agentes de saúde, a gente escutava as pessoas falando assim, mas aquelas mulheres são muito tolinhas, muito ingênuas de acreditar no seu marido, né? E eram taxadas como, então, potenciais vítimas daquele relacionamento. Isso é verdade? Em muitos casos, sem dúvida alguma, sim. A feminilização da epidemia se deu muito em razão disso, né? Mas existem outros casos que essa mulher conseguiu um diálogo importante com o seu companheiro, né? E desconstruíram, por exemplo, a ideia de uma relação monogâmica compulsória. E isso eu acho que é fundamental para a gente poder pensar, né? A gente começar a discutir que eu, a partir da minha relação amorosa que eu construo, eu preciso traçar coletivamente, nesse sentido, eu e o outro, né? Uma possibilidade que seja efetiva para aquele casal, né? Então, se a mulher ou se um homem chegam e apostam na monogamia, bacana, eles estão apostando. Não é porque tem que ser monogâmico. Não, é porque eles optaram em ser monogâmico e ali naquela relação não usar camisinha. Ou se não, optaram a não usar camisinha internamente, durante as relações sexuais conjugais, mas usar toda vez que acontecer alguma relação extraconjugal. Então, nesse sentido, é fundamental que a gente possa dizer, não, essa estratégia ela é eficaz para aquele casal, não é eficaz para aquele outro, né? Então, nesse sentido, a PrEP, como para quem não sabe, profilaxia pré-exposição, que é uma nova tecnologia de prevenção para o HIV, em que se toma diariamente um medicamento que comprovadamente faz com que não haja possibilidade da transmissão. Ela é chamada de prevenção combinada, porque ela seria muito mais eficaz se combinada com preservativo, se combinada com o uso de antirretroviral, se for o caso de casal que um tem o vírus, o outro não tem. Então, se aí alia a PrEP de um lado, a camisinha do outro e o tratamento antirretroviral do outro, né? Tem um componente aí da monogamia, entra também, sabe? Tem testes, entra também, né? Então, nesse sentido, é muito importante que a gente possa pensar e respeitar, sobretudo, a posição de cada sujeito, né? Escutar isso. Agora, Roberto, é o seguinte, quando se fala em DSTs, né, porque tem a PrEP que é especificamente para o HIV, né? Quando se fala em DST, logo já se pensa em HIV, né? HIV, né? AIDS, né? Como muita gente ainda usa essa expressão, embora não seja correta, mas existem outras doenças que, né, podem causar danos terríveis, tipo a sífilis, né? Se ela for uma sífilis silenciosa, passar para a segunda ou terceira fase, né? E a única maneira de preservar, de se prevenir, né, na verdade, né, contra a sífilis é o sexo seguro, né, com preservativo.
Pois é, Silvio, eu acho que é isso que é importante a gente pensar. Esse Hum, discurso de se supor uma verdade única é que a gente precisa estar sempre muito atento. Porque, suponhamos que eu vá manter um relacionamento afetivo com você. Se a gente combina de sermos monogâmicos, se a gente faz, nós dois nos submetemos a testes de todas as ISTs, depois me lembra de falar sobre a mudança de nomenclatura, que hoje tá. não se fala mais de doença sexualmente transmissível, se fala de Hoje, infecção sexualmente transmissível, IST. isso. É, é, se nós dois combinamos de ser dessa maneira, e se a gente tem um diálogo é, legal, né? Se a gente confia, aí é uma questão de lealdade um com o outro, a camisinha não é mais, não se torna mais a única forma. Porque aí entrou um outro componente, que é a minha confiança, que é a monogamia e tal. Agora, se eu uso PrEP e vou manter uma relação sexual fora do meu casamento ou do meu relacionamento amoroso, eu tenho que tomar cuidado com isso. Sim. Porque eu Mas você posso. sabe que a maioria das pessoas, desculpa te cortar, a maioria das pessoas que estão aderindo ao PrEP são pessoas que gostam de sexo casual. É aquela pessoa que gosta de diversos parceiros, né, que sai com um ou de dois, sai 5, 6 por semana, né? Então são essas pessoas. Sim, obviamente, por isso que é muito delicado. A PrEP é uma questão a ser discutida mesmo. Né? Sim, Nós temos as infecções sexualmente transmissíveis, só eu explicar o porquê da mudança, é sim, porque, a gente também, por exemplo, pegar o caso da sífilis. Muitas pessoas elas se infectam com o agente causador da sífilis e não apresentam doença, tal qual o HIV. Se infecta com HIV e não desenvolve a doença. Então, para não confundir induzir as outras pessoas a erro de imaginar que uma doença sexualmente transmissível precisa ter sintomas, né? É que se propôs uma mudança de nomenclatura para dizer, então, sim, de infecção sexualmente transmissível. É, é, é necessário, então, que essas pessoas possam, de fato, ter um espaço de discussão, e é por isso que o sistema de saúde público que oferece a PrEP para a comunidade, ela tem um espaço para se discutir esse tipo de coisa e fazer acompanhamento, é porque esse sujeito precisa de problematizar seus riscos. sim, Saber que uma infecção ela pode ser curada, sem dúvida alguma. Várias podem ser curadas, sem dúvida alguma. Né? E aí é uma questão subjetiva e pessoal se esse sujeito vai querer continuar a manter é, 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 relações que lhe coloquem riscos. Né? Não sim, para o HIV, porque a PrEP está segurando a onda, mas para outras infecções sexualmente transmissíveis. E aí, essa problematização, e por isso eu volto à questão da prevenção, para não ser usada a prevenção como dispositivo de controle dos corpos, é justamente por causa disso, porque esse sujeito precisa ter autonomia o suficiente para decidir qual é a melhor maneira que ele vai encontrar de se proteger. Né? E que, de repente, o que ela propõe para si mesma é apenas uma coisa fantasiosa, do tipo, eu estou usando PrEP, então não preciso mais da camisinha. Não, precisa. Agora, você também precisa começar a pensar se vale a pena correr esse risco para outras infecções sexualmente transmissíveis. Vale a pena? Se vale, eu não posso fazer muita coisa, sabe? Se esse sujeito é disposto a pagar esse preço, essa semana, por exemplo, eu vi um meme bastante curioso falando, fazendo um paralelo sobre a pandemia da Covid com questões gerais, dizendo o seguinte, era uma ampola de bezetacil, que é o medicamento usado para o tratamento da sífilis, dizendo o seguinte, se fosse disseminado que
a Covid podia ser tratada com bezetacil, todo mundo ia ficar dentro de casa, porque dói pra cacete, né? Dói. Dói muito, Então, né? então assim, para a gente poder ver que aí as pessoas precisam pensar nisso. Vale a pena eu correr esse risco? O fato de ter cura para essas doenças, seja a gonorreia, seja uma sífilis, seja um cancro, né? O tratamento ele é sempre inconveniente, digamos assim, né? Sim. Então, a pessoa precisa ter autonomia suficiente, ela precisa ser emancipada como cidadão para se colocar no mundo e dizer assim, não, eu corro esse risco ou não corro aquele, né? Sim. Então, nesse sentido, aí eu acho que a gente podia até trazer um pouquinho para esse outro paralelo com a pandemia da Covid, que é exatamente isso. A dimensão coletiva das minhas decisões, né? Eu preciso, e isso aí tem a ver com cidadania. Isso aí tem a ver com a capacidade que eu enxergo a minha posição no mundo. É uma questão ética, né? Então, por exemplo, usar a máscara, manter o distanciamento social, ou até mesmo o isolamento, isso aí diz respeito a um posicionamento ético do sujeito frente ao outro. Porque eu não faço isso apenas para mim. Eu faço isso para cuidar do outro. É um cuidado de si que aponta para o cuidado do outro, né? Sim. E aí tem essa questão, essa dimensão social, ela só vai poder ser, de fato, impactante enquanto cultura no momento em que eu consigo me identificar como ser de uma cidade, né? Pertencente a esse espaço público que é a comunidade. Mais do que nunca, a Covid vem trazendo essa questão para a gente. Não é simplesmente uma doença que eu posso me curar, como muitas vezes falam, porque o grau de letalidade ela é pequena se comparado a outras doenças. Grande parte das pessoas que se infectam com a Covid se curam. Bacana, isso aí é verdade, né? Acontece que a minha ação nesse contexto, ela não implica apenas a minha pessoa, o meu corpo, né? Ela coloca em risco gente que muitas vezes está fazendo de tudo para se proteger, né? Coletivo, né? Estuda Agora você mostrou para pode falar. que corrimão de ônibus, né, e as estações do MOVE foram locais que se identificou a maior concentração a presença do coronavírus, né? Então, assim, por mais que eu me proteja, eu faça a minha parte, se você não fizer a sua, todo esse sacrifício pode vir a dar água, né? A gente está vendo, por exemplo, o Brasil é um dos lugares que mais se teve perdas de profissionais da área de saúde em decorrência da Covid. Por quê? Porque as pessoas tiveram que se expor, porque quem trabalha na área de saúde não pode se dar o luxo de falar, não vou trabalhar, eu vou ficar em isolamento, né? Então, médicos, enfermeiros, assistentes sociais, psicólogos, tanto na área de assistência quanto na área da saúde, elas estão ali no front, né? E aí a gente... As pessoas que são obrigadas a trabalhar de alguma maneira, né? Pessoal do supermercado, das padarias, né? Dos serviços essenciais, todos estão ali, né? No olho do furacão. Então, eu preciso dessa dimensão social de que a minha ação vai impactar essa cadeia toda. A cadeia que me possibilita, inclusive, continuar vivendo. Que são essas pessoas que estão no supermercado, nas farmácias, nos postos de saúde, nos hospitais, né? Então, eu preciso ter essa dimensão. Se não tiver isso, e me parece que hoje a gente está tendo uma visão quase que do inferno, né? De falência da humanidade.
com as pessoas se recusando a cumprir minimamente determinações básicas, como o uso da máscara. É uma coisa tão absurda de pensar que é necessário que as pessoas sejam multadas na rua para se proteger. Sabe? É uma coisa, é uma falência. Né? Eu acho que é uma falência ética, é uma fratura no tecido social, sabe? Um desgraçamento desse tecido social, que eu acho que é gravíssimo. Aproveitando que você está falando de Covid, né, tem uma situação paralela a isso tudo, que é a saúde emocional das pessoas. Né? A gente sabe que, embora não seja dada notícia, a gente sabe que tem muita gente, né, se matando, tem muita gente adoecendo, né, com depressão, etc. Né? E, então, esse cuidado da saúde emocional é uma coisa que é uma questão de saúde pública, né? É uma questão que depois vai ser um efeito colateral dessa pandemia. Sim, Como você acha que as pessoas devem se cuidar emocionalmente para elas adoecerem menos nessa pandemia, já que muita gente está cumprindo esse isolamento à risca, né? E tem todo esse efeito, solidão, né? Tristeza, vontade de ver as pessoas, e isso vai adoecendo ela. O que você pode falar para essas pessoas? Realmente, isso aí é algo gravíssimo, porque nós temos uma ação insidiosa, digamos assim, silenciosa. Né? As pessoas acham que o estresse ele vai ser ocasionado apenas por traumas, por rupturas muito radicais, ou situações de tensão muito radicais e tal. Mas a gente está vivendo um momento de incertezas. A gente, por exemplo, quando a gente entrou em quarentena, no final de março, a gente achava que a gente ia durar 15 dias, no máximo um mês. Né? A gente já está no 4º mês. Então, tem pessoas perdendo emprego, tem pessoas sem perspectiva de trabalho em curto prazo. Né? E isso vai minando, inclusive, a confiança, vai minando planos. Assim, quando se retira do ser humano a sua capacidade de sonhar, a gente quebra uma perna importante, que a gente vive disso. Né? A matéria da vida também é sonho. Né? A gente precisa disso. E aí, nesse sentido, quando você pergunta assim, o que se poderia falar a respeito disso, a primeira coisa que me ocorre é aquela ideia, um papo bem de coach, me parece, sabe? Mas é aquela ideia de que a gente não precisa de estar bem o tempo inteiro. Se a gente consegue dar nome aos bois, se a gente consegue identificar mal-estar, medo, as angústias cotidianas, isso já é um grande aliado para a gente. Se a gente reconhecer que é possível a gente estar bem num dia e mal no outro, que isso não quer dizer que é fundo do poço, né? Eu não estou com um papo de poliana aqui, de dizer, isso vai passar. Não, obviamente, a gente espera que passe, né? Mas eu não estou dizendo... eu não estou dizendo aqui que a gente tenha que ser injetado desse otimismo quase que pueril. Eu estou dizendo do reconhecimento da nossa própria fragilidade. Né? Então, assim, nesse sentido, quando eu consigo me haver comigo mesmo, com essas nossas dificuldades, com nossas vulnerabilidades, a gente se fortalece, porque a gente passa a se conhecer um pouco mais. Nem sempre isso é possível. Nem sempre isso é possível, porque isso é um trabalho de vida. Né? Então, achar que a gente vai conseguir fazer isso em casa, quietinho, meditando, né? Numa vibe namastê, também não é por aí. Tem gente que vai conseguir, tem gente que não vai conseguir. Entendeu? Então, sem dúvida alguma, a gente precisa de ter esse cuidado. Então, o que eu poderia dizer para as pessoas em termos práticos, para além de se atentar para isso e se permitir, porque literalmente nunca fez tanto sentido aquela frase, não sou obrigado,
Eu não sou obrigado a nada mesmo. Eu não sou obrigado a produzir mais, eu não sou obrigado a ser feliz todo dia, eu não sou obrigado a estar de bom humor. Não, reconhecer que eu não sou obrigado a nada. Isso aí é um passo importante, né? A outra coisa é tentar, na medida do meu possível, né? Me engajar em coisas que talvez possam trazer um certo alívio, uma certa válvula de escape. Então a gente está vendo as pessoas, eu estou aprendendo a cozinhar, eu estou aprendendo a ler mais, eu estou criando certos hábitos. Bacaníssimo para essas pessoas, sabe? Isso é bacana, né? Outras pessoas não vai funcionar isso. E para essa parcela, a gente vai ter que acolhê-las em termos de serviços públicos, né? Bacana também essa ideia. Ligue para mim, converse com os amigos. Isso sempre ajuda, sem dúvida alguma, né? Mas várias dessas crises dessas questões vão desencadear crises que o serviço de saúde mental, tal qual ele se coloca na cidade, vai precisar agir, né? A gente vai precisar acolher essas pessoas. Então, nesse sentido, é fundamental que a gente tenha essa capacidade de ver a realidade, criar recursos próprios, né? E saber também que na hora de pedir ajuda. Isso é fundamental. Roberto, é o seguinte, nós temos mais 10 minutos, mas eu tenho aqui 3 tópicos que eu acho que de importância extrema você falar sobre esses tópicos. Eu quero te ouvir, as pessoas, né, que estão aqui vão querer te ouvir, e o pessoal que vai assistir no YouTube também. Então, eu queria propor o seguinte, a gente encerra, toma uma água e volta em 5 minutos. Aí a gente faz mais uns 15, 20 minutos, porque eu vou falar com você sobre essa questão de sexo e pandemia. Quero falar com você sobre essa questão do nosso cenário político, né, que está uma pandemia, né? E outros assuntos mais de entretenimento, saber um pouquinho mais sobre o que você tem feito. Pode ser assim? Pode sim. Eu encerro, então, gente, vocês que estão vendo aí, aproveite e chama a galera para assistir a segunda parte. Vai ser rapidinho, vai ser só mais uns 20 minutos, mas é só para a gente não ficar preocupado com o horário. Então eu vou encerrar, o Roberto vai tomar uma água, eu também vou tomar, vocês tomam a água e a gente volta em 5 minutos, ou seja, 20h55 a gente está de volta aqui, tá? Para fazer essa segunda parte, onde o Roberto vai falar aí sobre esses assuntos, né? Sexo e pandemia. Vamos falar sobre esse cenário político, que também é uma pandemia, e outras coisas. Coisa rápida. Então, eu vou encerrar agora. A gente volta daqui a 5 minutos. Tá bom, Roberto? Pode ser assim? Combinado, então. Até já, todo mundo. Conto com todos vocês que estão aí assistindo. E vai lá, manda um WhatsApp para a galera. Está tendo uma live super interessante, né, sobre essas questões, né, de sexo. Nós vamos falar sobre sexo e pandemia, acho que é muito importante. Chama a galera lá para nos ver. Até já. É isso aí, Roberto. De volta. Né? Te agradecer, né, pela disponibilidade, mas agora nós não vamos demorar muito, não. Mas é porque não tem jeito, né? Tem coisa que não tem jeito de falar tão resumido, né? O assunto requer que ele seja mais explicado. Então, por isso, essa demora. Mas aí agora a gente estava falando, então, eu te falei que eu gostaria muito de falar sobre um outro assunto que eu acho que está mexendo com a saúde de muitas pessoas, principalmente o público, né, LGBT e mais, que é a questão sexual nessa pandemia, principalmente as pessoas que moram sozinhas, que são solteiras, né, que moram sozinhas, e esse povo está solteiro, né, e eu tenho notado em conversa com algumas pessoas, né, em depoimento de pessoas que falam que usam aqueles aplicativos de encontro e tudo, né, que tem gente que, se depender dela, pode vir para cá agora. Né? Parece que eles não estão... Tá dando eco aí, né? Parece que eles não estão preocupados em se cuidar, né? E cuidar do outro. Né? Porque ninguém vai transar de máscara, não tem jeito, né? Sim. Transar de máscara. Que assim, você como psicólogo, e nesse vasto trabalho que você tem, principalmente com essa galera aí, LGBT+, o que pode ser feito nesse momento para conter esse desejo, para não se colocar em risco? Né? Porque às vezes quem é solteiro e não mora sozinho, às vezes mora com o pai, com a mãe ou com o avô,
Você vai lá, se coloca em risco, pode se contaminar, levar isso para dentro de casa, né, esse vírus maldito para dentro da casa, e pode ter consequência terrível. O que você acha que a melhor maneira de lidar com essa situação? Pois é, Silvio. Novamente, a gente volta para aquela história de dispositivo de controle. Quando a gente parte do pressuposto que não pode, fatalmente a gente vai ter resistência. Isso a gente vai ter resistência. E a resistência ela vai se materializar em atos rebeldes. Né? Então, nesse sentido, é necessário que a gente discuta quais são as estratégias que são de fato efetivas para se garantir isso. Então, por exemplo, a gente sabe que a gente tem uma baixa cobertura de testes na cidade. Isso aí é gravíssimo. E a gente sabe também que os testes que são realizados, sobretudo os testes de farmácia, eles precisam eles têm uma baixa acuidade, não na detecção, mas em função da chamada de janela imunológica. A gente pode fazer esse paralelo, né? Porque a pessoa pode ter sido infectada recentemente e ainda não ter manifestado os anticorpos necessários. Mas, novamente, a gente entra naquela história da necessidade do diálogo. Então, se for o caso da gente sucumbir ao desejo, e isso aí é muito fácil de acontecer, porque vai chegar uma certa hora que a gente não vai dar conta. Não é igual você falou, se fosse 15 dias, um mês, igual a gente pensou, mais 4 meses. E a questão não é por ser instintivo, porque eu não consigo controlar o meu desejo, não é nada disso. Que isso aí é uma questão cultural. Né? A questão é que a gente precisa, a gente gosta. É prazeroso o toque, é prazeroso o sexo, enfim. E além de ser algo saudável. Então, nesse sentido, eu precisaria de pensar em estratégias que eu proteja tanto, de um lado, a realidade, os dados de realidade, com a estratégia que eu elejo como sendo adequada para isso. Né? A gente vai ter a gente pode sugerir primeiro a questão do teste, da quarentena, realmente nesse sentido, o isolamento de 14 dias, 15 dias, desde o último contato que eu tive com alguém. Né? Aí eu faço o teste, o outro também faz, eu tenho confiança que a outra pessoa não está se expondo, eu também não estou me expondo. Isso aí não é receita de bolo, como eu estava dizendo. É fundamental que eu possa respeitar as escolhas das pessoas, as escolhas, inclusive, de proteção. Né? O que não vai dar é para a gente poder pensar que a gente vai se dar conta de se fechar no mundo sem uma vacina a curto prazo. A gente está pensando nisso talvez para o ano que vem. Né? Aí, furos nessas estratégias vão começar a acontecer. E se vai começar a acontecer, que seja na lógica da redução de danos. Que eu possa diminuir o máximo possível essa exposição que eu possa vir a apresentar. Né? Então, eu acho que a única solução possível nesse momento eu pensar, de fato, eu estou vivendo num espaço de isolamento? Meu parceiro, minha parceira está também? Nós estamos em condições de dizer com certeza que esse período nós não tivemos contato com ninguém? Por exemplo, eu não estou trabalhando fora, a outra pessoa também não está. Então, a última vez que eu tive contato com alguém, para agora já tem tempo suficiente, então eu posso apostar num teste. É seguro? É 100%? Não. A vida não é 100%. Viver é arriscoso, já dizia Guimarães Rosa. Né? A gente vai estar sempre correndo algum tipo de risco, isso é fato. Né? Mas eu não posso simplesmente me lançar no risco sem ter consciência desse risco que eu estou correndo.
Agora, se eu assumo esse risco, desde que seja um risco... como que eu vou... É muito delicado isso, né, Silvio? Porque, como eu estava falando um pouco antes, não envolve apenas eu. Sim. É uma questão coletiva, né? Mas Certo. se eu me cerco desses cuidados, eu, de uma certa maneira, eu tenho uma segurança maior, uma margem de segurança. O que não vale é eu criar uma estratégia sem lastro algum no que a ciência está dizendo. É porque eu estou tomando vermífugo, então eu estou protegido. Eu vou transar com alguém porque eu conheço essa pessoa há muito tempo. E a gente sabe que parentes transmitem vírus, namorado transmite vírus, sobretudo no que diz respeito à Covid, né? Então, essa estratégia ela não se sustenta. Eu preciso de pensar em algo que dê mais sustância à minha decisão, né? E bancá-la. Isso. Não tem jeito. Ou seja o HIV, seja o Covid, ou seja qualquer epidemia ou pandemia, né, o ideal é seguir as regras, né? Tentar seguir da maneira mais segura, né, as orientações dos órgãos de saúde, né, e pronto, acabou. Eu acho que é a melhor solução. Agora vamos para um assunto das suas redes sociais. Você é muito ativo nas redes sociais e deixa ali considerações muito relevantes. E você é muito ativo também em comentar o nosso cenário político, e assim como milhões de pessoas no nosso país, você está indignado com tudo isso, né? Com esse vírus que contaminou todo aquele sistema, né? E ali os valores se perderam. Né? Como que você está vendo esse... Eu já sei, porque eu acompanho você na rede social, mas igual eu te falei, para as pessoas que estão nos vendo e que vão nos ver depois no YouTube, como que você vê esse cenário político, principalmente referindo-se ao nosso presidente? Pois é, Ao Silvio. nosso, não, ao presidente. Exatamente. É importante fazer essa Ao presidente. o que se tem, eu acredito, é que a gente está vivendo numa crise política, institucional, ética, como eu estava dizendo um pouco antes, da própria humanidade. Né? Sim, sim. O discurso do ódio, o discurso amparado na violência, o discurso que se traduz a partir da lógica da exclusão do outro, daquilo que diverge do meu pensamento, né? Ela é muito deletério para qualquer projeto de sociedade. E, infelizmente, a gente vive hoje um governo baseado nessa lógica, na lógica da exclusão. E nunca foi segredo para ninguém. Né? Não enxerga quem não quer, né? Bolsonaro sempre foi dessa maneira e ele se elegeu exatamente porque ele vocalizou o desejo incontido de uma parcela da nossa sociedade. Né? Não a maioria, nunca foi a maioria. Né? Pode ter sido a maioria dos votantes em termos percentuais, mas não foi uma votação, uma maioria do brasileiro. Né? Que nós tivemos aí aqueles que votaram um outro projeto de sociedade, nós tivemos uma parcela considerável daqueles isentões, né? Sim. Não quero, tudo é ruim, tanto lá quanto cá. Né? Nesses isentões é bom deixar claro que tem os que foram lá e anularam, e tem milhares que nem foram lá. Exatamente. Então, exatamente. É uma parcela muito grande. E eu sou crítico feroz dessas pessoas, né? Porque a omissão, nesse caso, foi aval. Né? Não ter votado contra esse projeto de uma necropolítica, né? aquela lógica da política que avoca para si o direito de saber quem é que vive, quem é que morre, isso
eu acho que é imperdoável, né? Então, nesse sentido, a luta hoje, quer dizer, não é hoje, a luta ela se colocou aí na disputa de 18, né, de 2018, que era uma disputa entre a barbárie e a civilização. Só que as pessoas não se davam conta disso, ou não queriam se dar conta disso. As pessoas achavam que era uma questão de partido político. E a questão não era partidária. A feição podia ser partidária, porque ela se materializava, porque o nosso sistema político ele se dá por via de partidos, né? Mas, definitivamente, a questão não era partidária. A questão era projeto de sociedade. E as eleições revelou um Brasil nada cordial, um Brasil violento, um Brasil racista, um Brasil LGBTfóbico, e não é à toa que nós tivemos aí, e aí é importante a gente dizer sobre a questão da autorização simbólica. A gente escuta as pessoas falando assim, agora tudo é culpa de Bolsonaro. Não, não é tudo é culpa dele, né? A culpa é de uma sociedade que se apoiou ou se isentou e se tornou conivente com um projeto político fascista, de exclusão do outro, de exclusão da diferença, né? Então, nesse sentido, a gente precisa ter muita clareza que hoje, se a gente não resgatar essa dimensão humanística, se a gente não resgatar essa dimensão coletiva de uma sociedade, a gente está fadado ao fracasso. Fracasso quanto sociedade, né? E a questão... Bolsonaro apenas materializa isso. Ele personifica isso. Mas ele não é retirando apenas ele que a gente vai resolver essa questão. De forma alguma. Obviamente, se ele sai, só dele não atrapalhar já é o suficiente. Mas eu voltando um pouquinho aqui, é fundamental que a gente consiga entender a lógica do que se chama de autorização simbólica. Porque autorização à violência, a essa prática de exclusão, né, de ódio. Porque imediatamente após a eleição, aumentou os crimes contra homens gays, contra travestis e transexuais, contra mulheres, contra negros, né? As pessoas se sentiram autorizadas a resgatar, por exemplo, não que a gente tivesse vencido, escute bem, não é isso que eu estou querendo dizer, mas nós tínhamos, enquanto sociedade, começado a desenvolver algum senso acerca do racismo, ainda que mínimo, né? No mínimo, a gente me lembro de uma campanha em que se perguntava onde você guarda o seu racismo, que era exatamente uma provocação para que ele não fosse guardado em lugar nenhum, que ele fosse jogado fora, né? Mas a gente estava num momento da sociedade em que as pessoas ficavam, no mínimo, constrangidas em serem racistas em praça pública. E a partir de um determinado momento, não, as pessoas se sentiram autorizadas a agirem de forma racista, se sentiram autorizadas a agirem de forma LGBTfóbica, né? Agirem machistas, enfim, sexistas, xenófobas, né? E eu me lembro, ainda da minha formação na psicologia, de um autor que dizia que o preconceito é o medo da liberdade. Porque eu começo a excluir todos que são diferentes de mim. E acabo me vendo circunscrito a um círculo muito, muito restrito que me espelha, né? E eu acho que é importante a gente fazer uma outra provocação, que é o seguinte: quando a gente fala aqui dessa tolerância, embora eu não goste desse termo, porque tolerar já significa uma posição, suposta posição de superioridade, tanto que eu permito que você seja de forma, né?
mas da convivência com a diferença, com a diversidade, ela não pode ser de maneira alguma uma justificativa, um subterfúgio para que eu permita que a intolerância ocorra ao meu redor. Porque no momento em que eu tolero a intolerância, eu tolero tudo. Sim. Eu acabo ferindo de morte o edifício da nossa sociedade, né? Na medida em que, se eu permito que você me agrida porque você não gosta de gays, não gosta de negros, não gosta de mulheres, não gosta de travestis, eu permito que você me elimine. Eu não posso Sim. permitir isso, né? Eu tenho que lutar contra esse tipo de intolerância, né? E não será tolerando esse tipo de ação que a gente evolui como sociedade. E é isso que está acontecendo. As pessoas estão reivindicando hoje o direito de proferirem discursos de ódio. Eles estão reivindicando o direito à desinformação a partir das fake news. Eles estão, sob o manto da livre expressão, eles estão querendo acobertar crimes contra o outro, né? E é isso que é intolerável. Definitivamente, se a sociedade hoje não se insurge contra isso, a gente entra na barbárie. Se a gente pensa que a solução é armar o cidadão para que, numa discussão, eu saque a minha arma porque eu posso fazer isso, porque eu posso te eliminar, eu entro num bang-bang em que não salva ninguém, né? Tal qual se diz por aí. Uma sociedade em que eu elimino e extermino um bandido, porque bandido bom é bandido morto, é uma sociedade de assassinos. Porque eu elimino o bandido que me rouba, né? Mas eu me torno um assassino. Se torna um bandido. Tão bandido quanto, se for pensar dessa perspectiva. Esse termo é esquisito, ele é estranho, mas ele serve como exemplo disso. E é curioso a gente ver que essa frase que foi tão propalada desde 2018, bandido bom é bandido morto, ela vai perdendo potência na medida em que o governo se mostra absolutamente infiltrado por uma milícia e pela bandidagem, né? Sim. E aí, bandido bom é bandido amigo, né? Ao que parece. Porque ele deixou de ser bom morto. Porque, se for pensar dessa maneira, a gente tem toda uma estrutura miliciana tomando de assalto o país, né? Que ela mesma não suporta a lógica de ser eliminada. Sim. Né? Eliminar isso significa a vitória da civilização. E é isso que a gente está lutando. A democracia ela precisa desse alicerce. Né? E para isso é necessária participação. Para isso é necessário que o cidadão e a cidadã possa se sentir pertencente. Está vendo como as coisas acabam, elas estão num ciclo, né? Eu preciso pertencer para participar. Para participar, eu preciso me pertencer, sentir parte dessa cidade, né? Parte desse país. E hoje está cada vez mais difícil, né? As pessoas não conseguem se reconhecer como brasileiros. É vergonhoso internacionalmente, é vergonhoso o papel que o Brasil faz se colocando contra a ciência, se colocando contra os direitos humanos, o último posicionamento deles, se alinhando a países mais conservadores e fundamentalistas, retirando o apoio a todos os esforços no campo da saúde sexual e reprodutiva de mulheres, que abre brecha, inclusive, para a violência física de mutilação genital dos países no norte da África, sobretudo ali, né? É vergonhoso para a gente. É vergonhoso a gente ter um mandatário de uma nação
se faz como garoto propaganda de um medicamento que não tem comprovação científica, sabe? Então, nós estamos num momento delicadíssimo, porque a gente precisa se reafirmar como cidadão, mas se a gente não... E mais do que nunca faz sentido essa ideia de segurar na mão do outro, sabe? Porque quando eu me posiciono nas redes sociais, eu não estou querendo convencer ninguém, eu só estou querendo dizer que eu penso como muita gente. Sim. Agora, uma coisa importante, Roberto, é que, né, o nosso país se dividiu, né, principalmente desde o golpe. O que aconteceu? Eu lembro que eu estava no último show do Roberto Carlos, se eu não me engano, acho que foi em 2018, no Mineirinho. E uma senhora, até muito elegante, né, porque eles falam assim que é o povão que briga, mas gente elegante também briga, baixo nível. Então, uma senhora muito elegante entrou com a bandeira, alguma coisa do ex-presidente Lula, e aí o pessoal começou a vaiar e ela foi agredida fisicamente dentro do Mineirinho, no show do Roberto Carlos. Eu fiquei indignado. E hoje também as pessoas, igual você falou, você vai na sua rede social e coloca lá a sua opinião, que é um direito seu você dar opinião. Nós somos livres. Mas hoje as pessoas, né, por causa dessa questão de direita e esquerda, dependendo do lugar que você dê sua opinião, você apanha. Você é agredido, você é massacrado. Mas é por isso, Silvio, que eu acho que é fundamental a gente sempre ter essa perspectiva, né? Sou livre para expor as minhas opiniões, mas essa liberdade, ela tem limites. Eu não posso usar da minha liberdade de expressão para exterminar o outro, para limitar o direito do outro de ser ele mesmo, né? Então, nesse sentido, é fundamental que a gente possa ter essa clareza. Se eu quero falar, eu preciso saber também que eu tenho formas e formas de dizer aquilo, né? E aí, nesse sentido, embora eu considere indefensável estar do outro lado, né, nesse sentido da barbárie, eu acho que eticamente é insustentável, não tem argumentos, né? É fundamental que as pessoas, e que a gente consiga perceber que hoje, quando se discute política na esfera pública, ainda que seja virtual, com opositores do PT ou da esquerda, na defesa do governo que aí está, nunca se tem argumentos razoáveis, né? O mantra sempre mas e o Lula? Ah, e o PT? E a esquerda? O comunismo? E não se constrói, pelo menos eu não... E aí, nesse sentido, eu fico tranquilo, porque eu posso falar com uma tranquilidade absoluta, porque eu construí uma bolha, confesso, uma bolha confessa, né? Eu fui excluindo da minha vida todo mundo que tomou a posição de se alinhar a essa estrutura fascista de Estado. Eu excluí. Então, eu tenho um pouco de diálogo. Eu vejo isso naquilo que me atravessa, nos grupos que eu estou, grupos que eu faço parte, seja da psicologia ou seja do direito, é quase que unânime. Sim. As pessoas não conseguem apresentar uma defesa desse Estado que hoje se encontra em exercício, esse governo que se encontra em exercício, que tomou conta do Estado, né? Eu não consigo vislumbrar nenhum argumento racional que a gente possa falar assim, não, a gente pode debater a respeito disso. A maioria das pessoas, e aí nesse sentido, é importante a gente ter clareza. Não há nenhum problema ser de direita, sabe? A questão não é essa oposição que se dá, né? Mesmo porque é uma oposição, digamos, quase que falsa nesse sentido, né? Porque dentro da esquerda nós temos várias esquerdas, dentro da direita nós temos várias direitas, né? Hoje nós estamos lutando contra uma extrema direita
de feições fascistas, né? Então, nesse sentido, a nossa luta para desconstruir esse... Você fez uma figura de linguagem dizendo que a gente foi contaminado por um vírus. Não, a gente está infestado de vermes, sabe? E eu acho que é nesse sentido que a gente tem que começar a pensar, né? Nós temos que extirpar esses vermes dali. Eu não quero que eles sejam exterminados no sentido, na mesma lógica que ele... E olha, e aí não vem nenhuma posição moral no sentido, não vou me igualar a eles. Não é isso, né? A questão é que a lógica de extermínio não está no meu vocabulário. Eu quero retirá-los. Eu quero que eles sumam dessa esfera, né? Mas não sendo exterminados, não indo para o paredão. Não é isso que eu desejo, né? Eu quero que eles sejam desconstruídos. Eu quero que esse país possa olhar para si e falar assim, não, é impossível viver em sociedade nessa estrutura. Isso que é fundamental a gente poder pensar. Então, fica essa dica, pessoal. Pense dessa forma. É impossível viver em sociedade do jeito que está. Roberto, o papo tá bom, mas a gente já estourou muito o limite, né? Eu queria que você deixasse uma mensagem para o pessoal que nos assistiu, o pessoal que vai nos assistir. Sua mensagem para o pessoal. Pois nesse momento é tão delicado, porque, como eu estava dizendo um pouco antes, ou a gente cai num pessimismo absurdo, ou no otimismo juvenil, quase que pueril, né? O que eu acredito é que a gente precisa, de fato, olhar para o mundo, né, com as lentes que a gente possui e começar aquele processo de construção de um bom relacionamento com a gente mesmo, né? De criação e reforço dos recursos subjetivos que eu tenho para enfrentar esses vermes e enfrentar esse vírus. Sim. Sabe? Nesse sentido, é fundamental. E buscar, como estratégias possíveis, né, a interlocução, sempre na escuta ativa, o que o outro tem a dizer para mim, né? E não nesse sentido de escutar e dar vazão a todo e qualquer modo de pensar. Não. Aquele modo que me extermina, que me ameaça, eu não vou escutar mesmo. Esse aí não vou escutar, né? Agora, aquele ponto, aquele discurso que diverge do meu, né? Como, por exemplo, pensar no modelo liberal de sociedade. Liberal, isso é nesse sentido, só rapidamente, eu acho que é importante a gente poder sublinhar isso, né? Que a gente, até nisso, a gente está em crise. Porque a gente fala de um liberalismo econômico e um conservadorismo privado que é absurdo. A gente fala de Estado mínimo, mas, ao mesmo tempo, a gente quer que o Estado intervenha dentro da minha casa, regulando desejos, né? Então, nesse sentido, é fundamental que eu tenha clareza sobre isso, que eu possa discutir argumentativamente sobre isso. Assim, esse projeto de sociedade liberal, ele é excludente? Se ele é excludente, o que eu posso fazer para colaborar para a sua redefinição, né? O capitalismo, do jeito que está, ele é sustentável, né? Seja ecologicamente, seja humanisticamente. Então, aí eu preciso discutir isso. E isso só mesmo com diálogo, né? Com essa escuta ativa e com espaço aberto para a diversidade. Isso é fundamental. Então é isso. Querido, eu queria te agradecer muito por ter aceitado bater esse papo. Tenho certeza que, né, igual eu te falei, como vai ficar no YouTube, isso vai ajudar muita gente, né? E quando terminar essa pandemia, já fica o convite que a gente encontrar, tomar um café, comer um pão de queijo, dar um abraço. Eu prefiro um vinho, pode ser? Vinho, pode ser um vinho com queijo, ó, cai numa boa. E vamos nos falando mais vezes, tá bom? Muito obrigado por ter participado.
Muito obrigado por ter participado. Obrigado aí para todo mundo. E quinta-feira tem outra live aqui com o ator Jarbas Homem de Melo, o marido da Cláudia Raia. Nós vamos estar batendo um papo também aqui na live literária. Roberto, boa noite. Forte abraço para você. Todo mundo. E todos vocês também, um forte abraço e até a próxima.